Antes de iniciarmos, já se inscreve no canal, deixa seu like, comente e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a continuar crescendo e não perde nenhuma novidade. O Hospital São Lucas, uma imponente estrutura de granito e história no coração pulsante de São Paulo, era um lugar onde a vida e a morte se encontravam diariamente. Mas nos corredores da ala de pacientes terminais, no terceiro andar, essa linha parecia se borrar. Era ali que as lendas sussurradas ganhavam força, especialmente a da enfermeira Sombra e seu espelho amaldiçoado. Enfermeira Laura, uma jovem de 24 anos com o diploma fresco na parede e um idealismo que ainda não havia sido maculado pela rotina hospitalar, foi designada para aquela ala. Os olhos azuis de Laura, acostumados à luz da esperança, agora se adaptavam à penumbra da aceitação. Era um trabalho desafiador, pesado, mas ela estava determinada a trazer conforto e dignidade aos seus pacientes nos últimos dias. Uma das primeiras coisas que chamou sua atenção naquele setor foi um espelho grande e antigo, de mais de 2 metros de altura, com uma moldura de madeira escura e entalhes complexos, que pareciam contar histórias esquecidas. Ele estava sempre coberto por um lençol branco imaculado, pendurado de forma quase irreverente. Laura notava que as enfermeiras mais antigas desviavam o olhar quando passavam por ele, e ninguém parecia disposto a discutir sua presença. O mistério, porém, era irresistível. Durante um de seus primeiros turnos noturnos, quando o hospital mergulhava no silêncio espectral da madrugada, Laura perguntou à enfermeira-chefe, Dona Emília, sobre o espelho. Emília, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, mas gentis, hesitou. Seus lábios tremeram levemente antes que as palavras começassem a fluir, sussurradas, como se temesse que as paredes ouvissem. Aquele espelho, minha querida Laura, pertenceu à enfermeira Cecília, disse Emília, a voz baixa e rouca. Cecília trabalhou aqui por mais de 40 anos, dedicando cada fibra de seu ser aos pacientes. Ela era uma enfermeira exemplar, conhecida pela sua compaixão e pela sua incansável dedicação, especialmente aqui, na ala terminal. Mas a carga de lidar com a morte dia após dia começou a cobrar seu preço. Emília suspirou, um tremor visível percorrendo seus braços. Cecília começou a mudar. Ela ficava horas na frente daquele espelho, sozinha, conversando com um reflexo. Ela se convenceu que o espelho não era apenas um objeto, mas um tipo de portal, um lugar onde as almas dos pacientes que faleciam na ala ficavam presas antes de seguir em frente. Ela acreditava que podia vê-los, ouvi-los, e que seu dever era guiá-los para a luz. Ela os chamava de seus pacientes perdidos e sentia que não podia abandoná-los, mesmo depois da morte. A história de Emília continuou, cada palavra carregada de um peso sombrio. A loucura de Cecília se aprofundou. Ela se negava a ir para casa, dormia em uma cadeira ao lado do espelho. Ela ouvia vozes, via vultos. Uma noite, há muitos anos, durante uma tempestade como esta, com os raios iluminando o corredor em flashes assustadores, ela foi encontrada morta bem na frente do espelho, com os olhos vidrados fixos em seu próprio reflexo. A causa oficial foi exaustão e ataque cardíaco, mas as enfermeiras que a encontraram disseram que havia um sorriso estranho, quase contente, em seu pálido rosto. Eu abaixei a voz ainda mais. Desde então, Laura, a lenda diz que às vezes, à noite, quando o espelho está por algum motivo exposto, a figura dela pode ser vista. Não é um reflexo comum, é uma sombra esguia e pálida, com um uniforme antigo e desbotado, refletida nas profundezas do vidro. E pior, dizem que a enfermeira Sombra não está sozinha. Ela tenta levar outras enfermeiras com ela para o outro lado, para ajudar em seu eterno plantão de almas perdidas, para que não se sinta tão solitária. A história de Emília continuou, cada palavra carregada de um peso sombrio. A loucura de Cecília se aprofundou. Ela se negava a ir para casa, dormia em uma cadeira ao lado do espelho. Ela ouvia vozes, via vultos. Uma noite, há muitos anos, durante uma tempestade como esta, com os raios iluminando o corredor em flashes assustadores, ela foi encontrada morta bem na frente do espelho,
com os olhos vidrados fixos em seu próprio reflexo. A causa oficial foi exaustão e ataque cardíaco, mas as enfermeiras que a encontraram disseram que havia um sorriso estranho, quase contente, em seu pálido rosto. Eu abaixei a voz ainda mais. Desde então, Laura, a lenda diz que às vezes, à noite, quando o espelho está por algum motivo exposto, a figura dela pode ser vista. Não é um reflexo comum, é uma sombra esguia e pálida, com um uniforme antigo e desbotado, refletida nas profundezas do vidro. E pior, dizem que a enfermeira sombra não está sozinha. Ela tenta levar outras enfermeiras com ela para o outro lado, para ajudar em seu eterno plantão de almas perdidas, para que não se sinta tão solitária. A história de Emília continuou, cada palavra carregada de um peso sombrio. A loucura de Cecília se aprofundou. Ela se negava a ir para casa, dormia em uma cadeira ao lado do espelho. Ela ouvia vozes, via vultos. Uma noite, há muitos anos, durante uma tempestade como esta, com os raios iluminando o corredor em flashes assustadores, ela foi encontrada morta bem na frente do espelho, com os olhos vidrados fixos em seu próprio reflexo. A causa oficial foi exaustão e ataque cardíaco, mas as enfermeiras que a encontraram disseram que havia um sorriso estranho, quase contente, em seu pálido rosto. Eu abaixei a voz ainda mais. Desde então, Laura, a lenda diz que às vezes, à noite, quando o espelho está por algum motivo exposto, a figura dela pode ser vista. Não é um reflexo comum, é uma sombra esguia e pálida, com um uniforme antigo e desbotado, refletida nas profundezas do vidro. E pior, dizem que a enfermeira sombra não está sozinha. Ela tenta levar outras enfermeiras com ela para o outro lado, para ajudar em seu eterno plantão de almas perdidas, para que não se sinta tão solitária. A história de Emília continuou, cada palavra carregada de um peso sombrio. A loucura de Cecília se aprofundou. Ela se negava a ir para casa, dormia em uma cadeira ao lado do espelho. Ela ouvia vozes, via vultos. Uma noite, há muitos anos, durante uma tempestade como esta, com os raios iluminando o corredor em flashes assustadores, ela foi encontrada morta bem na frente do espelho, com os olhos vidrados fixos em seu próprio reflexo. A causa oficial foi exaustão e ataque cardíaco, mas as enfermeiras que a encontraram disseram que havia um sorriso estranho, quase contente, em seu pálido rosto. Eu abaixei a voz ainda mais. Desde então, Laura, a lenda diz que às vezes, à noite, quando o espelho está por algum motivo exposto, a figura dela pode ser vista. Não é um reflexo comum, é uma sombra esguia e pálida, com um uniforme antigo e desbotado, refletida nas profundezas do vidro. E pior, dizem que a enfermeira sombra não está sozinha. Ela tenta levar outras enfermeiras com ela para o outro lado, para ajudar em seu eterno plantão de almas perdidas, para que não se sinta tão solitária. A história de Emília continuou, cada palavra carregada de um peso sombrio. A loucura de Cecília se aprofundou. Ela se negava a ir para casa, dormia em uma cadeira ao lado do espelho. Ela ouvia vozes, via vultos. Uma noite, há muitos anos, durante uma tempestade como esta, com os raios iluminando o corredor em flashes assustadores, ela foi encontrada morta bem na frente do espelho, com os olhos vidrados fixos em seu próprio reflexo. A causa oficial foi exaustão e ataque cardíaco, mas as enfermeiras que a encontraram disseram que havia um sorriso estranho, quase contente, em seu pálido rosto. Eu abaixei a voz ainda mais. Desde então, Laura, a lenda diz que às vezes, à noite, quando o espelho está por algum motivo exposto, a figura dela pode ser vista. Não é um reflexo comum, é uma sombra esguia e pálida, com um uniforme antigo e desbotado, refletida nas profundezas do vidro. E pior, dizem que a enfermeira sombra não está sozinha.
Ela tenta levar outras enfermeiras com ela para o outro lado, para ajudar em seu eterno plantão de almas perdidas, para que não se sinta tão solitária. A história continuou, cada palavra carregada de um peso sombrio. A loucura de Cecília se aprofundou. Ela se negava a ir para casa, dormia em uma cadeira ao lado do espelho. Ela ouvia vozes, via vultos. Uma noite, há muitos anos, durante uma tempestade como esta, com os raios iluminando o corredor em flashes assustadores, ela foi encontrada morta bem na frente do espelho, com os olhos vidrados fixos em seu próprio reflexo. A causa oficial foi exaustão e ataque cardíaco, mas as enfermeiras que a encontraram disseram que havia um sorriso estranho, quase contente, em seu pálido rosto. Eu abaixei a voz ainda. O Hospital Santa Casa de Misericórdia era um labirinto de pedra e histórias, seus corredores reverberando com os ecos de séculos de dor, esperança e, às vezes, um silêncio muito, muito frio. A ala do subsolo, conhecida pelos funcionários mais antigos como Ala 4, estava oficialmente desativada há mais de 2 décadas. Era um lugar esquecido, um sepulcro de equipamentos enferrujados e macas vazias, onde o ar parecia mais denso e o tempo parado. Enfermeira Clara, uma jovem de 28 anos com um brilho no olhar e um ceticismo inabalável, havia chegado ao hospital há apenas 3 meses. Seu turno noturno no setor de emergência já era desafiador, mas ela se recusava a acreditar nas fofocas sussurradas pelos cantos sobre presenças ou chamados vindos da Ala 4. Para Clara, tudo era cansaço, estresse e a imaginação fértil dos plantonistas mais antigos. A noite de terça-feira começou como qualquer outra. O barulho monótono dos aparelhos, o cheiro pungente de desinfetante e o constante ir e vir de pacientes e familiares eram sua rotina. Por volta das 3 da manhã, o hospital mergulhou naquela quietude peculiar que só as madrugadas profundas trazem. Clara estava preenchendo prontuários quando um som sutil, quase inaudível, quebrou o silêncio. Um sussurro que parecia chamar. Enfermeira! Enfermeira! Clara levantou a cabeça. Não havia ninguém por perto. Ela balançou a cabeça, atribuindo ao sono. Mas o chamado se repetiu, desta vez um pouco mais alto e com um tom de urgência que gelou sua espinha. A voz parecia vir de uma distância, abafada, como se viesse de dentro das próprias paredes do hospital, e vinha da direção da escadaria que levava à ala 4. Um arrepio percorreu seu corpo, mas Clara, racional como era, se tentou acalmar. Deve ser o vento ou algum cano velho, pensou. No entanto, a persistência do chamado, uma súplica quase dolorosa, começou a corroer seu ceticismo. Era uma voz feminina, fraca, mas carregada de uma estranha melancolia. Tomada de uma mistura de curiosidade e um senso de dever que superou o medo, Clara pegou a lanterna do celular e caminhou até a porta de metal pesado que dava para a escadaria da ala 4. O cadeado enferrujado na porta estava rompido, ou talvez nunca tivesse sido trancado corretamente. Ela hesitou por um momento, a mão tremendo levemente na maçaneta fria. O hospital, normalmente cheio de vida, agora parecia ter parado de respirar. Com um suspiro, ela abriu a porta. O ar que subiu era úmido, frio, e carregava um cheiro forte de mofo e algo mais, algo metálico, quase sanguíneo. A escuridão era absoluta, a luz fraca do celular mal penetrava a penumbra densa. Os degraus rangiam sob seus pés, cada passo ecoando assustadoramente no silêncio sepulcral. A cada degrau que descia, o frio aumentava e o chamado se tornava mais distinto, embora ainda indistinto. Enfermeira, enfermeira. Clara chegou ao nível inferior. A ala 4 se estendia diante dela, um corredor longo e estreito flanqueado por portas escuras. Ela apontou a luz do celular, revelando macas enferrujadas empilhadas nos cantos, cadeiras de rodas viradas e poeira cobrindo tudo como um manto fúnebre. Parecia um museu do tempo, congelado no momento em que a ala fora abandonada. A voz parecia vir do final do corredor, do quarto mais afastado, o 404. O número, pichado de forma grosseira na porta, parecia quase um aviso. O lamento agora era quase audível, um gemido suave de sofrimento.
Clara sentiu o coração disparar no peito. O medo estava crescendo, mas seu treinamento a impulsionava. Ela tinha que verificar. Com passos hesitantes, ela avançou pelo corredor, seus tênis fazendo um leve ranger no chão empoeirado. A cada porta que passava, parecia sentir uma presença gelada, um arrepio na nuca. Finalmente, ela chegou ao quarto 404. A porta estava entreaberta, revelando uma escuridão ainda mais profunda lá dentro. A voz agora não era mais um chamado, era um sussurro desesperado, quase um lamento vindo de dentro do quarto. Clara empurrou a porta. Ela rangeu em protesto, o som ecoando por toda a ala. A luz do celular dançou pelo cômodo, revelando apenas as paredes nuas e uma cama vazia. Mas não estava completamente vazio. No chão, perto da cama, jazia um antigo uniforme de enfermeira, amarrotado e enferrujado, de um tecido mais grosso, de um estilo de décadas atrás. Parecia ter sido jogado ali às pressas, como se a pessoa que o vestisse tivesse sido arrancada dele num momento de pânico. Um capuz branco e uma pequena cruz de metal estavam presos ao uniforme. Clara sentiu um arrepio gelado, que não tinha nada a ver com a temperatura do ambiente. Ela estava prestes a se virar, sentindo um pavor irracional, quando o sussurro veio, não do quarto, mas de trás dela, exatamente em seu ouvido. Você demorou, irmã Lucia. A voz era fria, gélida, e tinha um tom de decepção e agonia. Clara sentiu um hálito gelado em seu nuco, o cheiro de mufo se intensificando, misturado com um aroma estranho, quase floral, como de flores velhas de funeral. O choque foi tão grande que ela gritou, deixando o celular cair no chão. A luz se apagou e o quarto mergulhou na escuridão total. O pânico tomou conta. Ela não esperou. Correu cegamente para fora do quarto, para o corredor escuro. Seus pulmões ardiam, seus pés pareciam pesados. A cada passo, ela sentiu uma presença logo atrás dela, quase tocando-a. Ela podia ouvir um murmúrio distante, uma risada fria e melancólica que parecia vir de todos os lados. Ela tropeçou, caiu, mas se levantou imediatamente, impulsionada por um terror primário. Subiu as escadas aos tropeços, os degraus rangindo sob seus pés. Só parou quando alcançou a porta de metal e, com um último esforço, a abriu e correu para a área iluminada do hospital, ofegante, pálida e tremendo incontrolavelmente. Seus colegas a encontraram encolhida no chão, chorando e balbuciando algo sobre a voz e o uniforme. Foi a enfermeira-chefe, Dona Hilda, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que já tinham visto tudo, quem a acalmou. Ela levou-o para a sala de descanso, ofereceu-lhe um chá e, com um olhar de profunda tristeza, começou a contar. Aquela ala, começou Dona Hilda com a voz baixa e rouca, ela foi fechada depois da tragédia. Nos anos 70, houve uma epidemia, uma doença rara e agressiva. Os leitos estavam lotados e os funcionários exaustos. Irmã Lucia era uma das mais dedicadas. Trabalhava dias e noites seguidas, atendendo a todos, sem descanso. Os olhos de Dona Hilda se encheram de lágrimas contidas. Ela prometeu a um dos seus pacientes, um garotinho que estava muito mal no quarto 404, que não o deixaria, que estaria sempre ali se ele chamasse. Mas a doença era cruel. A irmã Lucia adoeceu gravemente e, em poucas horas, sucumbiu à mesma praga que ceifava tantas vidas. Ela morreu no próprio posto, no quarto 404, enquanto tentava alcançar o sinal de chamada do seu último paciente. Hilda fez uma pausa, olhando para Clara com um olhar de profunda tristeza. Dizem que a alma da irmã Lucia, por ter morrido no seu posto com a promessa de atender aos seus pacientes, nunca partiu. Ela ainda vaga por aquela ala, chamando e atendendo aos seus próprios chamados. E às vezes, Clara, às vezes ela procura por outras enfermeiras para se juntarem a ela no seu turno eterno. Clara nunca mais foi a mesma. Ela ainda trabalha no hospital, mas nunca mais pisa na ala 4. As portas para o subsolo agora estão seladas e o cadeado refeito. Mas de vez em quando, nas madrugadas mais silenciosas, se você prestar atenção, poderá ouvir um sussurro distante, quase inaudível, vindo das profundezas do hospital. Um chamado, um lamento. O chamado noturno da irmã Lucia. E você nunca sabe para quem ela está chamando agora.
No Hospital do Sagrado Coração, localizado em uma área antiga e isolada de Guarulhos, pairava uma aura de solenidade e mistério. Construído sobre o que se dizia ser um antigo cemitério indígena, o hospital carregava consigo histórias não contadas e sussurros de eventos inexplicáveis. A enfermeira Renata, uma profissional experiente com mais de 10 anos de serviço, havia testemunhado sua cota de momentos estranhos, mas nada a havia preparado para o que ela presenciou no outono de um ano particularmente sombrio. Na ala de cuidados paliativos, no final de um corredor longo e mal iluminado, ficava o leito 17. Era um leito que parecia amaldiçoado. Pacientes que ali eram colocados frequentemente relatavam sensações de frio intenso, sussurros ininteligíveis e a impressão de serem observados, mesmo quando sozinhos. Muitos faleciam ali, com uma expressão de terror estampada em seus rostos. Em uma noite de neblina densa que envolvia o hospital como um sudário, uma nova paciente, a senhora Elisa, foi admitida no leito 17. Ela estava em estágio terminal, frágil e debilitada, mas seus olhos ainda carregavam uma estranha vivacidade, como se vissem algo além do mundo físico. Renata, designada para cuidar da senhora Elisa, logo percebeu que havia algo diferente naquele quarto. Uma frieza persistente pairava no ar, mesmo com o aquecedor ligado. Pequenos objetos pareciam se mover sozinhos sobre a mesa de cabeceira. E, mais perturbador, Renata frequentemente ouvia um tic-tac lento e rítmico como de um antigo pêndulo, embora não houvesse nenhum relógio visível no quarto. A senhora Elisa, apesar de sua condição, parecia particularmente agitada à noite. Ela agarrava a mão de Renata com uma força surpreendente e sussurrava frases desconexas sobre sombras dançantes e o homem com o relógio que não tem ponteiros. Em uma de suas rondas noturnas, por volta das 3 da manhã, Renata entrou no quarto 17. A senhora Elisa dormia, seu rosto pálido sob a luz fraca do abajur. O tic-tac lento e constante, no entanto, era mais audível do que nunca, preenchendo o silêncio da noite com uma cadência sinistra. Intrigada, Renata procurou a origem do som. Olhou debaixo da cama, revistou a mesa de cabeceira, mas não encontrou nada. O som parecia vir das paredes ou, talvez, de dentro da própria atmosfera do quarto. De repente, a senhora Elisa acordou, seus olhos arregalados, fixos em um ponto atrás de Renata. Um terror puro estampou seu rosto enrugado. "Ele está aí, atrás de você, o homem do pêndulo", ela sussurrou com dificuldade, apontando com um dedo trêmulo. Renata se virou rapidamente, mas não viu nada, apenas a sombra alongada de seu próprio corpo, projetada na parede pelo abajur. Quando ela voltou a olhar para a senhora Elisa, a paciente estava olhando fixamente para o teto, um olhar de pavor congelado em seus olhos. Seu corpo ficou rígido e um último suspiro fraco escapou de seus lábios. A senhora Elisa havia falecido. No exato momento da morte, o tic-tac cessou abruptamente, deixando um silêncio pesado e opressor no quarto. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela chamou os outros enfermeiros, que confirmaram o óbito. Enquanto preparavam o corpo para ser levado, Renata notou algo estranho. Pendurado no canto do teto, quase imperceptível na penumbra, havia um pequeno objeto escuro, balançando lentamente, como um pêndulo invisível movido por uma força oculta. Não emitia som algum, mas Renata tinha certeza de que era a fonte do tic-tac que ela ouvira. No momento em que seus olhos se fixaram no objeto, ele parou de balançar, ficando imóvel como uma sentença. Nos dias que se seguiram, o leito 17 permaneceu vazio por um tempo. As enfermeiras evitavam entrar no quarto sozinhas, e a história da senhora Elisa e do pêndulo se espalhou pelos corredores como um calafrio. Quando um novo paciente foi colocado no leito 17, um senhor idoso e debilitado, os eventos estranhos recomeçaram. A sensação de frio, os sussurros ininteligíveis e, inevitavelmente, o tic-tac lento e constante do pêndulo invisível retornaram. O senhor relatou pesadelos vívidos com uma figura alta e magra, vestindo roupas escuras e segurando um objeto que parecia um relógio sem ponteiros. Renata passou a pesquisar a história do hospital e do terreno onde ele fora construído.
Descobriu lendas locais sobre um antigo xamã indígena que fora enterrado ali, guardião do limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos, e que se comunicava através de um pêndulo feito de ossos. Em uma noite particularmente tensa, Renata estava no quarto 17, quando o tic-tac se intensificou. As sombras no quarto pareciam se alongar e se contorcer por conta própria. De repente, uma brisa fria percorreu o quarto e Renata teve a nítida sensação de não estar sozinha. Ela viu, por um breve instante, uma sombra alta e esguia pairando sobre o leito do paciente, uma presença sinistra e silenciosa. E então, o tic-tac parou novamente. O paciente do leito 17 faleceu naquela noite. A partir daquele momento, Renata passou a entender a natureza sobrenatural que assombrava o leito 17. Ela acreditava que o pêndulo invisível era uma manifestação do antigo guardião, um prenúncio da passagem para o outro lado. E a figura sombria talvez fosse a própria morte, esperando pacientemente sua hora. Renata nunca se acostumou com os eventos do leito 17, mas aprendeu a conviver com eles. Ela sabia que naquele quarto amaldiçoado do Hospital do Sagrado Coração, ela não estava apenas cuidando de pacientes em seus últimos momentos, mas também testemunhando os mistérios insondáveis que ligam o mundo dos vivos ao reino dos mortos, marcados pelo tic-tac eterno do pêndulo da noite. E às vezes, no silêncio da madrugada, ela jurava ouvir, junto com o tic-tac fantasmagórico, um sussurro fraco e distante, como se o próprio hospital estivesse respirando com o ritmo lento e inexorável da mortalidade. O Hospital Materno-Infantil de Guarulhos era um prédio imponente, com uma história rica e marcada por inúmeros nascimentos, mas também por algumas perdas silenciosas que pareciam ter deixado uma marca indelével em suas paredes. A ala mais antiga, desativada há anos e trancada a 7 chaves, era palco de rumores persistentes entre os funcionários mais antigos. Falava-se de suspiros inexplicáveis, de sombras fugazes e da presença de uma enfermeira que nunca deixara seu posto, mesmo após a morte. Enfermeira Sofia, uma jovem dedicada e pragmática, sempre descartou essas histórias como folclore hospitalar. Designada para o turno da noite, ela percorria os corredores silenciosos da ala moderna, concentrada em seus pacientes e em seus afazeres. No entanto, uma noite, durante uma tempestade particularmente forte que assolava a cidade, a rotina de Sofia foi quebrada por um chamado inesperado. A central de energia do hospital sofreu uma pane parcial, deixando algumas áreas no escuro, incluindo um trecho do corredor que dava acesso à ala antiga, agora iluminado apenas pelas luzes de emergência piscantes. Sofia recebeu ordens para verificar se não havia nenhum paciente ou funcionário preso naquela área. Munida de uma lanterna, Sofia hesitou diante da porta maciça de madeira escura que bloqueava a entrada para a ala antiga. A fechadura enferrujada rangeu quando ela conseguiu abri-la com a chave mestra. O ar que saiu do interior era frio, pesado, e carregava um cheiro de mofo e de algo mais. Um perfume floral, antigo e quase esquecido, como lírios murchos. A ala antiga estava mergulhada em uma escuridão úmida, quebrada apenas pelo feixe trêmulo de sua lanterna. Camas enferrujadas cobertas por lençóis brancos fantasmas, berços de metal empoeirados e equipamentos médicos obsoletos preenchiam os quartos. O silêncio era opressor, abafando até mesmo o som de seus próprios passos. Enquanto inspecionava os quartos, Sofia começou a ouvir. Primeiro, eram sussurros fracos, quase inaudíveis, como um murmúrio distante de muitas vozes em uníssono. Depois tornaram-se mais distintos, suspiros suaves, carregados de uma tristeza profunda e lancinante, como se inúmeras mães estivessem lamentando perdas irreparáveis. Um calafrio percorreu a espinha de Sofia. Ela tentou racionalizar, atribuindo os sons ao vento ou à velha estrutura do prédio. Mas os suspiros eram muito reais, muito próximos, parecendo emanar das paredes, dos berços vazios, do próprio ar. Em um dos quartos, um antigo quarto de parto com uma maca ginecológica enferrujada no centro, a temperatura caiu bruscamente.
A luz de sua lanterna vacilou. De repente, Sofia ouviu um choro de bebê, fraco e distante, seguido por um suspiro ainda mais doloroso. Com o coração acelerado, ela iluminou o canto do quarto. Ali, na penumbra, ela viu uma figura. A silhueta esguia de uma mulher vestida com um uniforme de enfermeira antigo, com um capuz branco cobrindo parcialmente seus cabelos. Seu rosto estava oculto nas sombras, mas Sofia podia sentir o peso de uma tristeza infindável que emanava dela. A figura estava de pé, imóvel, de frente para o que parecia ser um berço vazio, e um suspiro longo e sofrido ecoou pelo quarto. Sofia tentou falar, mas sua voz falhou. Ela sentiu um medo paralisante, a certeza de estar diante de algo que desafiava a lógica e a razão. Lentamente, a figura se virou. Por um breve instante, na luz trêmula da lanterna, Sofia vislumbrou um rosto pálido e sereno, mas com olhos que carregavam a profundidade de incontáveis lágrimas. E então, a figura desapareceu, como fumaça dissipada pelo vento, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro forte de lírios murchos. Sofia correu para fora da ala antiga, trancando a porta atrás dela com mãos trêmulas. De volta à luz e à relativa normalidade da ala moderna, ela relatou o que viu aos outros enfermeiros. As mais antigas trocaram olhares significativos. Dona Helena, uma enfermeira que trabalhava no hospital há mais de 30 anos, contou a história da enfermeira Isabel. Ela havia sido uma enfermeira dedicada que trabalhava na ala antiga durante as décadas de 1940 e 1950, uma época em que a mortalidade infantil era alta e as perdas eram frequentes. Isabel dedicou sua vida a cuidar das mães e dos bebês, sofrendo profundamente a cada vida que se perdia. A lenda dizia que ela morreu de tristeza, consumida pelo luto pelas crianças que não sobreviveram. Seu espírito nunca teria encontrado paz, permanecendo na ala antiga, lamentando suas perdas e, às vezes, tentando confortar as novas mães de uma maneira espectral. Os suspiros ouvidos seriam os lamentos das mães perdidas, e a figura da enfermeira Isabel seria uma presença constante, um espectro de compaixão e tristeza. Sofia nunca mais se sentiu a mesma em seus turnos noturnos. Ela evitava passar perto da porta da ala antiga e muitas vezes jurava ouvir, mesmo na ala moderna, suspiros suaves e distantes, especialmente em noites de tempestade. Ela sabia que o Hospital Materno-Infantil de Guarulhos guardava segredos em suas paredes, ecos de alegrias e tristezas passadas, e que a enfermeira Isabel e os suspiros da maternidade antiga eram um lembrete constante de que, às vezes, o amor e a dedicação de uma enfermeira transcendem a própria vida, permanecendo como uma presença etérea nos corredores da memória. E em noites de vento forte, alguns juram ainda ouvir o choro fraco de um bebê vindo da ala trancada, seguido por um suspiro suave e consolador, como se a enfermeira Isabel ainda estivesse a velar por aqueles que se foram. Nas profundezas do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, em Petrópolis, Rio de Janeiro, um lugar já envolto em histórias sombrias e ecos de sofrimento mental, existia um pavilhão há muito tempo esquecido, conhecido apenas como o Pavilhão das Crônicas. Isolado do restante do complexo por um corredor selado e uma porta de aço trancada, ele abrigou, em seu passado sombrio, pacientes considerados incuráveis e perigosos. Lendas tenebrosas circulavam entre os funcionários mais antigos sobre experimentos não éticos e tratamentos brutais que ali ocorreram, sussurrando sobre almas atormentadas que nunca encontraram descanso. Enfermeira Beatriz, uma profissional cética e pragmática, designada para o turno da noite na ala de isolamento de alta segurança, jamais dera crédito a tais histórias. Para ela, o hospital era apenas um local de trabalho, e os ruídos estranhos eram atribuídos à estrutura antiga e aos pacientes agitados. No entanto, uma série de eventos perturbadores começou a minar sua racionalidade. Tudo começou com relatos dos próprios pacientes da ala de isolamento.
Alguns deles, em momentos de lucidez assustadora, falavam de uma figura feminina pálida, vestida com um uniforme de enfermeira antiquado que vagava pelos corredores à noite. Diziam que ela carregava consigo uma seringa brilhante, feita de um metal prateado incomum, e que seus olhos transmitiam uma frieza e uma dor indescritíveis. Os pacientes a chamavam de a enfermeira da agulha de prata. Inicialmente, Beatriz atribuiu essas visões às suas condições mentais, mas, com o tempo, ela própria começou a presenciar fenômenos inexplicáveis. Portas que se abriam e fechavam sozinhas, sussurros indistintos que pareciam vir do vazio, e uma sensação constante de ser observada, mesmo quando estava sozinha na sala de descanso. O ar, em certas áreas do corredor, ficava inexplicavelmente gelado, carregando um leve odor metálico, como de sangue seco. Uma noite, durante uma ronda solitária, Beatriz notou uma luz fraca emanando de debaixo da porta selada do pavilhão das crônicas. Intrigada e contrariando todas as ordens, ela localizou o chaveiro responsável pela ala esquecida, um homem idoso e taciturno, chamado Elias, cuja relutância em abrir a porta só aumentou a curiosidade de Beatriz. "Aquela ala está trancada por um bom motivo, enfermeira", Elias advertiu, seus olhos carregados de um medo ancestral. "Deixe os mortos descansarem, coisas terríveis aconteceram ali. A enfermeira que os pacientes veem, ela faz parte dessas coisas." Ignorando o aviso sombrio, Beatriz insistiu, argumentando que poderia haver uma emergência ou um risco de incêndio. Relutantemente, Elias cedeu e abriu a pesada porta de aço. O pavilhão das crônicas estava envolto em uma escuridão sufocante e um silêncio sepulcral ainda mais opressor do que o restante do hospital. O ar era denso, carregado de poeira e um cheiro nauseabundo de abandono e algo mais. Algo vagamente medicinal, misturado a um odor de decomposição. Na luz trêmula da lanterna de Beatriz, o pavilhão revelou-se um cenário de horror congelado no tempo. Celas acolchoadas manchadas, macas enferrujadas com correias de couro rasgadas, instrumentos cirúrgicos antigos e enferrujados espalhados sobre uma mesa. Nas paredes, rabiscos desesperados e palavras de insanidade ecoavam o sofrimento dos antigos pacientes. Enquanto percorria um corredor úmido e escuro, Beatriz ouviu um som fraco e arrastado vindo de uma das celas mais distantes. Ao se aproximar, a luz da lanterna de Beatriz iluminou uma figura sentada em um canto. Era uma mulher vestida com um uniforme de enfermeira, branco, amarelado pelo tempo e manchado. Seus cabelos escuros estavam emaranhados e sua cabeça estava baixa, ocultando seu rosto. "Enfermeira?" Beatriz chamou, sua voz hesitante ecoando pelo silêncio. A figura levantou lentamente a cabeça. Seu rosto era pálido e cadavérico, seus olhos fundos e vazios, fixos em Beatriz com uma expressão de sofrimento atemporal. Em uma de suas mãos esqueléticas, ela segurava uma seringa longa e fina de um metal prateado que brilhava sinistramente na luz da lanterna. Um arrepio gélido percorreu o corpo de Beatriz. Ela reconheceu a figura descrita pelos pacientes, a enfermeira da agulha de prata. A enfermeira espectral se levantou lentamente, seus movimentos rígidos e antinaturais. Ela não disse nada, mas começou a se aproximar de Beatriz, a seringa de prata apontada para a frente. Seus olhos vazios pareciam sugar a luz ao seu redor, e Beatriz sentiu um terror visceral que a paralisou seus membros. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Recuou lentamente, a lanterna tremendo em sua mão. A enfermeira fantasmagórica continuava a se aproximar, seu rosto inexpressivo, mas a seringa brilhando com uma ameaça silenciosa. De repente, Beatriz tropeçou em objeto no chão e caiu. A lanterna rolou para longe, deixando-a na escuridão quase total. Apenas a pálida luminescência da seringa de prata pairando no ar como um espectro luminoso. Ela podia sentir a presença fria e opressora da enfermeira espectral sobre ela, o leve farfalhar de seu uniforme antigo. Então ela ouviu um sussurro gélido vindo de muito perto, uma voz feminina carregada de uma dor e uma fúria antigas. "Você também vai sentir a dor deles." Beatriz fechou os olhos, esperando o toque frio da agulha, mas em vez disso sentiu apenas um arrepio intenso e um silêncio repentino.
Quando ela ousou abrir os olhos novamente, a enfermeira da agulha de prata havia desaparecido. A seringa não estava mais lá. Apenas a escuridão e o cheiro fétido do pavilhão abandonado a envolviam. Aterrorizada, Beatriz cambaleou para fora do pavilhão das crônicas, trancando a porta atrás de si. Ela nunca mais mencionou o que viu a ninguém, temendo ser considerada insana como os antigos pacientes daquele lugar amaldiçoado. Entretanto, nas noites de lua cheia, os pacientes da ala de isolamento ainda relatam a presença da enfermeira da agulha de prata. E às vezes, um frio inexplicável percorre os corredores próximos ao pavilhão esquecido, acompanhado de um leve brilho prateado que desaparece tão rápido quanto surge. Os funcionários mais antigos sussurram que a enfermeira espectral ainda vaga pelo pavilhão das crônicas, buscando vingança pelas atrocidades que testemunhou e infligiu, para sempre ligada àquele lugar de sofrimento e insanidade. Sua agulha de prata, esperando por novas vítimas para compartilhar a dor do esquecimento. E alguns juram ter visto, por um breve instante, uma enfermeira pálida no reflexo de janelas escuras, com um brilho metálico sinistro em suas mãos, observando-os com olhos vazios e cheios de uma promessa silenciosa de tormento eterno.